Então, boa tarde a todos, boa tarde aos que aqui estão e aos que porventura estejam acompanhando nesse momento no nosso canal no YouTube. Então, com grande satisfação que hoje a gente vai ter a defesa de TCC do nosso querido Nathan Kennedy Pereira Lopes, ex-bolsista do Lavide, estava aqui quando tudo isso era mato, né? E deu uma grande contribuição para termos avançado até onde avançamos até hoje, que ainda é pouco, mas foi uma contribuição muito significativa. E também deixar registrado que é a primeira vez que a gente tem uma defesa de TCC aqui no espaço do Lavide, né, onde a gente está ainda em construção. Aproveito para deixar público mais uma vez meu agradecimento ao professor Ed Walter, que tem nos ajudado bastante nesse sentido. E o tema do trabalho que vai ser apresentado pelo Nathan é percepções, competências e motivações dos integrantes do Laboratório de Vídeos Didáticos do curso de Matemática da UVA, um estudo exploratório. Então, a partir de agora, o Nathan tem 20 minutos para fazer sua defesa. Nenhum de nós podemos interromper para fazer perguntas ou coisa alguma, e depois que ele fizer a explanação dele, aí sim abre para a banca, e depois, porventura, se algum presente quiser comentar também, fica à vontade. Obrigado. Boa tarde, eu sou o Nathan e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Percepções, Competências e Motivações dos Integrantes do Laboratório de Vídeo Didático do curso de Matemática da UVA, um estudo exploratório. De início, gostaria de agradecer à banca, na pessoa do meu orientador, professor Dr. Márcio Nascimento, agradecer também aos demais presentes e a quem está acompanhando aí pelas redes sociais do Lavide. Aqui eu apresento o sumário, um pouco da nossa trajetória, que nós vamos conversar agora nesse período da tarde. Então, desde das justificativas do nosso projeto até os resultados das conclusões. A pesquisadora professora Vanikensky, ela cita que as tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana. E foi a engenhosidade humana capaz de observar alguns elementos da natureza e transformar esses elementos em uma extensão da capacidade humana, né? O que ela chama das tecnologias, essa definição que ela dá para as tecnologias. Então, foi graças a isso que nós temos as diferentes tecnologias hoje em dia. E essa extensão da capacidade humana, ela tem colaborado em diversos processos para a humanidade, seja comer, trabalhar e até aprender. O Moran chega a falar que as tecnologias, elas estão modificando o tempo e o espaço e abrindo novos caminhos, né, para a aprendizagem. Então, observando essas duas situações, nós podemos perceber que nas últimas décadas, as transformações tecnológicas, elas têm modificado não só as relações de comunicação e interação social, mas também novas formas de ensinar e de aprender. Então, nesse contexto da educação, trazendo para a nossa realidade, né, na formação inicial de professores, a inserção de tecnologias digitais, ela se torna algo inevitável e necessário, né? Afinal, nós precisamos formar professores que possam mediar esses novos processos de aprendizagem e também produzir conteúdos, né, para garantir esses novos processos de aprendizagem. Então, nesse contexto da inserção de tecnologias digitais na formação inicial de professores, entender as percepções, as competências e as motivações de licenciandos, né, ou de integrantes, né, da formação inicial de professores, mediadas por essas tecnologias, se torna algo fundamental para que a gente possa repensar o currículo da educação, do ensino superior, da educação básica, e também novas formas de ensinar, né, essas configurações didáticas. Por isso, esse trabalho vai pesquisar, né, algo que já está funcionando, que é o Laboratório de Vídeo Didático, né, o Lavide. Certo, mas o que os pensadores falam sobre as relações entre a educação e as tecnologias? A Kensky, ela cita que todas as formas de aprendizagem são mediadas pelas tecnologias disponíveis em cada época, né? Por exemplo,
na invenção da escrita, né, onde a ideia ela meio que se separa ali do autor, né, passando ali pela invenção das cópias, onde as ideias elas podem ser compartilhadas, chegando às internet, né, no YouTube, onde eu posso gravar um vídeo sobre matemática, trigonometria e compartilhar esse vídeo com diversas pessoas, né, e concretizar o aprendizado, né, compartilhar o aprendizado. Então, nesse mar de conhecimentos que é o YouTube, que o Pierre Levy chama de cyberespaço, né? Então, o professor não é mais aquela figura onde ninguém vai ao conhecimento senão por ele, né? Então, o professor é só mais uma gotinha nesse oceano de conhecimentos. Então, nesse cyberespaço também, Pierre Levy cita que é possível grupos se reunirem, pensarem, planejarem, produzirem conteúdos digitais para que outras pessoas possam aprender, né? É o que ele chama de inteligência coletiva. Certo, mas por que vídeos? Silva cita na sua tese de doutorado que as atividades de produção de vídeos forçam licenciados a trabalhar de habilidades diferentes das tradicionais. Então, pegando essa citação, o formador de professores, ele sai meio daquela sua redoma de que só com um pincel, com um apagador e um quadro branco eu vou formar os melhores professores do século XXI. Né? Então, colocar esses licenciados para praticar, para gravar vídeos, né, para divulgar, então isso sai do modelo tradicional no próprio ensino superior, né, para que a gente possa formar bons professores, né, do século XXI. Certo, falei aqui dos discentes, né, dos formadores e professores, mas e o aluno? O aluno que vai assistir aquele vídeo? Então, mais do que uma fórmula onde o aluno vai memorizar aquela fórmula, vai estimular ali o pensamento abstrato dele, né, Morin cita que o audiovisual, ele une a razão e a emoção. Então, seja na escolha do fundo musical, seja na edição lá das imagens. Então, o vídeo ele vai motivar o aluno, vai fomentar aquelas emoções para que o aluno possa ficar preso naquele vídeo, né, possa assistir até o final. Ele cita também que formar professores na era digital exige criar ambientes onde esses licenciados possam experimentar, possam praticar, né, e possam não ficar só na parte teórica, né, das tecnologias digitais. Só dizer que tecnologias são importantes, mas é importante que eles coloquem a mão na massa também, como cita o Morin. Então, para chegar até esses discentes, né, que estão ali no processo de formação, no meu trabalho eu procurei pesquisar esse ambiente onde eles estão inseridos, que é o Laboratório de Vídeo Didático, né, o LAVID. Então, o que é esse laboratório? O LAVID ele foi pensado em 2010, ali por iniciativa do professor Márcio Nascimento, do professor Newton, inicialmente com um projeto de pesquisa, onde inclusive diz lá no documento que os licenciados foram desafiados a pesquisar vídeos e a produzir também, né? E essa produção de vídeos que eles foram desafiados, não houve nenhuma orientação técnica. Então, inclusive, eu trouxe até a citação do documento na raça, né? Então, te vira, vai lá, produz os vídeos. Então, em 2011, aconteceu uma oficina de produção de material didático, voltada para os bolsistas do PIBID, e com uma formação mais orientada, uma formação técnica sobre enquadramento, sobre iluminação, né, sobre edição. Em 2012, o laboratório conseguiu a aprovação e o financiamento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da PRPPG da UVA, né, e com esse financiamento foi possível adquirir câmeras, notebooks, alguns equipamentos, né, além também da aprovação pelo colegiado do curso, né, que cedeu um espaço inicial para o laboratório, e hoje, né, tem uma sala ampla que nós estamos, né. Então, os documentos do laboratório, eles citam que o laboratório tem essa missão de articular a teoria e a prática docente, né, através da produção de vídeos de matemática, né, vídeos didáticos. O laboratório ele funciona com um professor coordenador, bolsistas selecionados através de editais e voluntários. O LAVID
ele atua de natureza mista, com ensino, pesquisa e extensão, né, com experimentação pedagógica, produção de material, artigos, né, questão da pesquisa, né, e a produção também audiovisual. Né. No meu trabalho também, eu procurei observar e analisar as produções do laboratório. Então, eu percebi alguns vídeos no início, né, voltados ali para o Programa Estado de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, entrevistas, produção de material didático, videoaulas, né, videocursos, né, ali voltados para a geometria, para o cálculo e para a álgebra. E analisando o canal do YouTube, principalmente, do Lavide, eu pude perceber que existe uma interação, né, um engajamento bom, né, por parte dos vídeos, do material produzido, material audiovisual produzido pelo laboratório, né, onde eu cito aqui mais de 80 mil horas, mais de 1,4 milhão de visualizações. Né. Além da produção audiovisual, o Lavide também se preocupa com a produção acadêmica, né, com artigos, TCC, tese. E essas produções audiovisuais e a produção acadêmica, né, elas têm um reconhecimento da comunidade acadêmica. Né. O Lavide já teve artigos premiados pela nossa universidade, pela UVA, e algumas produções audiovisuais também premiadas em festivais, por exemplo, da Unesp de Rio Claro. Então, as produções do Lavide, elas têm esse reconhecimento da comunidade, mas também, analisando os vídeos e os comentários desses vídeos, eu pude perceber também que o Lavide ele tem esse reconhecimento do público. Então, não só de estudantes aqui do nosso curso, aqui um vídeo, trouxe um exemplo do vídeo do método de Gauss-Jordan, que tem quase 500 mil de visualizações, mais de 300 comentários, e esses comentários, não só no de Gauss-Jordan, mas outros, esses comentários, eles não são só de alunos aqui da universidade, né? Tem alunos da educação básica, do ensino superior, de outras instituições de ensino superior. Consegui entender, meu professor não tinha explicado direito, não consegui entender o meu professor, mas assistindo aqui o vídeo do Lavide, consegui compreender esse conteúdo. Então, reforça, né, esse papel do Lavide, né, como não só um simples produtor de material, né, de vídeos, mas vídeos didáticos. Acho que, inclusive, dá para explorar um pouco mais, né, sobre essa produção do Lavide, né, muito rico, os comentários do laboratório. Então, falar aqui da minha pesquisa, né, de como ela se deu. Minha pesquisa ela foi feita um estudo exploratório, descritivo e misto, então reúne questões quantitativas e qualitativas, as perguntas. A amostra, né, foi feita com toda a população, os 9 integrantes do laboratório, do Lavide, no ano de 2025. E a coleta foi feita através de um formulário no Google Forms, aplicado no dia 3 de outubro, aqui nessa sala. E a análise desses dados coletados, ela foi feita de 2 maneiras. Análise descritiva através de gráficos, né? Então foi gerado um gráfico a partir dessas respostas. E as 3 últimas questões, elas foram feitas, as questões abertas, elas foram analisadas à luz aí das técnicas de Lawrence Bardan. Aqui uma foto da aplicação do questionário. Eu fiquei durante o período da aplicação, né, estiveram em média de 15 minutos para responder o questionário. Os integrantes e o professor coordenador. Então, as perguntas, elas foram divididas em 3 blocos. Então, no bloco A das perguntas, nós temos ali o perfil e o vínculo, né, desses integrantes com o laboratório, as questões fechadas. Bloco B, nós também temos as habilidades e práticas. Então, as habilidades e práticas que eles já tinham, né, ou adquiriram dentro do laboratório. Né. E no bloco C, nós temos aí as questões abertas, com as motivações, as dificuldades, as expectativas. Então, a alma, né, dessa pesquisa, né, para entender, dar ouvidos, né, aos estudantes, não só eles marcarem as questões, mas deixar aberto para eles escreverem o que é que eles pensam, o que é que motiva eles a participar do laboratório, ou quais são as dificuldades que eles têm, né, aqui dentro, né, desse ambiente. Então, por isso que
essa pesquisa se deu, né, de natureza mista. Então, em relação aos resultados, apesar de ser um laboratório de matemática, e a maioria dos integrantes são do curso de matemática, mas durante a coleta tinham estudantes da pedagogia, da computação e da engenharia civil, né? Então a gente pode ver aí um olhar um pouco mais amplo sobre o ensino, as questões das tecnologias também, podemos observar também as questões mais estruturais, né? Uma aplicação matemática, né? Através ali da engenharia, né? Do olhar da engenharia civil. Ainda no bloco A, né? Quando a pergunta foi qual o seu tempo de participação aqui no laboratório, nós temos estudantes com mais de 2 anos, né, no laboratório, mas também temos um número de estudantes que estão recém-ingressos aqui no laboratório, né? O que mostra que esse laboratório interdisciplinar, né, heterogêneo, né, um ecossistema de formações com estudantes de diversos cursos, né? Mas também o que mostra um desafio, né, para o laboratório em dar continuidade às suas atividades e integrar, né, esses recém-ingressos, né, nas formações do laboratório. Quando a pergunta foi qual a função que você desempenha no laboratório, né, nós podemos perceber que eles não fazem só uma coisa, só edita o vídeo e pronto, não. Então, eles podiam marcar mais de uma opção. Destaque aqui para captação de áudio, para divulgação nas redes sociais, criação de recursos visuais, edição de vídeos e o roteiro, né, o planejamento didático. Importante também. Ainda no bloco A, quando a pergunta foi em qual regime de participação no laboratório, né, nós podemos observar que quase metade dos integrantes são voluntários, né, e a outra parcela, né, são bolsistas, né, o que mostra um protagonismo dos estudantes. Eles não estão aqui no laboratório só pela bolsa, né, mas também pelas atividades curriculares e para a formação também, né, docente. Importante essa observação naquele gráfico, né? Quando a pergunta foi como você se avalia, né, em relação à edição de vídeos, a maioria ainda se mostrou no nível básico em edição de vídeos. E a gente pode pensar, como é que um laboratório de vídeos, a maioria se mostra ali com nível básico na fase inicial, né, de edição. Mas essa análise a gente pode fazer também observando a próxima pergunta. Como você se avalia qual a sua habilidade em roteirização didática, né? Então, nós podemos observar que a maioria, né, se mostra ali num nível intermediário, né, com habilidade em roteirização. E essa roteirização, de pensar como explicar aquele conteúdo através de um vídeo, né, ela pode se assemelhar, por exemplo, a um plano de aula. Quando o professor vai fazer um plano de aula, ele tem que pensar, como é que eu vou, né, dar aquele conteúdo para aqueles meus alunos do 7º ano, do 8º ano, do 6º ano. Então, ele vai pensar, vai colocar no papel. Então, essa roteirização se assemelha com esse plano de aula, né? Então, o LaVide, ele cumpre esse papel. O papel do LaVide não é formar técnicos, né, grandes editores, né, mas formar professores. Então, observando essas respostas, né, esse gráfico, pude perceber que o LaVide tem cumprido esse papel de formar professores, né? Em relação à captação de áudio, né, como eles se avaliam, habilidade, nós temos aí 2 grupos. Um grupo que se considera bem bom, né, em relação ao domínio dessa habilidade, e outros ainda no nível básico, né? O que mostra também que o LaVide necessita ainda de uma formação técnica, né, para que possa, né, um anseio também que nós vamos ver nas questões abertas que eles citam também, na necessidade dessa formação técnica. Em relação a como eles se avaliam com habilidades em edição de imagens e iluminação, também eles se avaliaram como um domínio, né, bom, intermediário ali, em relação a essas habilidades de edição e de iluminação. E a frequência do uso dos materiais produzidos pelo LaVide, né, na pesquisa feita com os integrantes, eles responderam que eles costumam, né,
observar, analisar, estudar, pesquisar esses vídeos que foram produzidos por eles, né, e por outros que passaram pelo laboratório. Então, isso mostra que o LAVID ele se consolida como um acervo didático importante, né? Então, essa pesquisa foi feita com os integrantes, mas poderia ser ampliada, por exemplo, para os estudantes do curso, né? Mas, certamente, o gráfico seria outro, mas que mostra que a importância, né, do LAVID como um acervo didático, né, para os futuros professores. Quando eles foram perguntados, né, se concordam que o LAVID contribui para a formação profissional deles, foi quase unânime. Eles informaram que o LAVID, né, mais de 80% informaram que concordam que o LAVID contribui totalmente para a formação profissional deles, não houve discordância, então reforça, né, o papel do LAVID. Então, no bloco C, foram três questões abertas, né, sobre as motivações, as dificuldades e as expectativas aqui dentro do laboratório. A análise dessas questões foram feitas usando a análise de conteúdo de Bardan, né, as técnicas que dividem em 3 etapas: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento e a interpretação, né, desse material. Então, o processo de construção das categorias, né? Então, na análise de conteúdo de Bardan, nós podemos separar, né, as falas em categorias. Então, primeiro foi feita uma leitura flutuante desses dados, foi feita uma leitura flutuante, depois analisada algumas falas, né, algumas semelhanças, né, algum agrupamento de palavras, né, dentro dessas respostas. Então, o LAVID contribui para a minha formação. Aqui eu aprendo a ser professor. Então, a gente agrupou ali aquelas respostas em a mesma categoria. E o que emergiu nas categorias finais que eu vou apresentar aos senhores. Então, categoria 1, que é a categoria LAVID como espaço de aprendizagem e formação docente. Essa categoria emergiu a partir das falas, por exemplo, sabe que não é necessário colocar todas as falas, mas algumas falas, aqui no LAVID me ajudou a ser um bom professor, aqui no LAVID eu aprendo a colocar em prática o que eu aprendo nas minhas disciplinas, né? Aqui no LAVID ele reduz essa distância entre a universidade e a escola. Então, todas essas falas, elas vão de encontro, né, a essa categoria que reforça o LAVID, né, como um importante, né, formador de professores. Categoria 2, né, o LAVID como espaço de desenvolvimento de competências. Né? Essa categoria emergiu a partir das falas, né? Por exemplo, tenho dificuldade com o processo de elaboração de roteiro, tinha muita dificuldade com a edição, mas aqui no LAVID eu consegui aprender, né, a fazer um roteiro. Olha, quando eu cheguei no LAVID, alguns relatos, né, que eu lembrei agora, quando eu cheguei no LAVID eu tinha muita dificuldade com a luz às vezes ficava estourando, não conseguia ver a imagem, então, que eles falaram lá na pesquisa, né? Então, com o tempo eu consegui aprender, né? Então, errei bastante aqui no laboratório, mas com o tempo eu consegui, então reforça aí o LAVID como desenvolvedor dessas competências, né? Técnicas e didáticas também. A categoria 3, o LAVID como espaço de colaboração, socialização e construção da identidade, ela emergiu a partir das falas, né? Gosto muito de estar aqui no laboratório, gosto de conversar, gosto de brincar com os meus colegas. Aqui a gente aprende, né? O estudante tal, ele é fera lá na edição, então eu pego algumas ideias com ele, né? Então eu gosto muito das orientações do professor coordenador, eu gosto de ver os meus vídeos sendo curtidos, compartilhados e comentados, né? Então, o que reforça também a questão da identidade, né? Que nós chamamos, que usamos aí na categoria 3. Aqui tem um quadro, né, separa aqui as categorias, os códigos e algumas falas, né? Como o grupo era pequeno, né, é possível, né, escolher apenas algumas falas. Nas técnicas de Bardan também, se o grupo for grande, né, é possível até colocar subcategorias, mas como o grupo era pequeno, né, nós resolvemos colocar, né, apenas essas categorias e algumas falas. Então, como aquela tabela é um pouco grande, né, então eu vou mostrar aqui aos senhores alguns exemplos de falas, né? Aqui a gente aprende mais sobre como agir em sala de aula, né? Resume aí a categoria 1, o LAVID como espaço de aprendizagem. No começo eu sentia muita dificuldade de gravar, mas isso foi melhorando.
Então, reforçar o Olavide como espaço de desenvolvimento de competências. Vejo que me encontro muito nessa área de vídeos. Então, reforçar aí a construção da identidade, né? E o Olavide como espaço de colaboração, socialização, né? Então, é o Olavide que reúne nessa experimentação didática, técnica e a construção da identidade, né, do professor. Por fim, o Olavide, né, ele, analisando as falas dos estudantes, né, e as questões quantitativas e qualitativas, o Olavide ele funciona como esse ecossistema, né, diversos estudantes, né, em diversos períodos, né, diversos cursos, né, esse ecossistema de formação. Então, em fomentar a identidade profissional, a identidade do professor, então o professor passa não ser só aquele reprodutor de conteúdo, mas um produtor de conteúdo, né, produtor de conteúdo digital, inclusive, né. Essas competências híbridas em saberes pedagógicos e técnicos também, necessário para um professor do século XXI, né, como fala algumas das nossas referências. E também a motivação, né, importante estar aqui porque eu gosto de estar com meus colegas, gosto de aprender, né, então esse sentimento de identidade, essa motivação também está aqui no laboratório. E os desafios também, a necessidade de melhoria na infraestrutura, né, fazendo lá a leitura flutuante, algumas falas, né, citaram, importante que o Olavide também tenha bons equipamentos, uma sala mais estruturada, mais formação também, técnica, para que a gente possa, né, aprender mais, produzir mais vídeos. E essas foram algumas das referências que eu usei nessa apresentação. E, mais uma vez, queria agradecer ao meu orientador, professor Dr. Márcio Nascimento, por não desistir de mim, e à banca pela disponibilidade dos senhores, né, e pelas orientações que eu vou ouvir atentamente. A equipe do Olavide também, né, pela contribuição. Ao curso de matemática da UVA, né, a minha família e aos meus amigos. Encerrou a transmissão, agora a gente já pode